No videocast anterior, analisamos os conceitos fundamentais relacionados com a mixagem. Vimos como podemos comparar uma mixagem desde o início, algumas dicas sobre como fazer o processo da mixagem ficar menos traumático e como criar nossa própria filosofia de mixagem. Agora, começaremos a analisar os diferentes processos técnicos implicados numa mixagem musical. Antes de começarmos com a análise destes processos técnicos, seria bom citar algumas questões importantes sobre eles. Em primeiro lugar, devemos ter em conta a todo momento que os processos técnicos que citaremos a seguir devem estar a serviço da música. Isto significa que não devemos aplicar livremente uma equalização, uma compressão, uma reverberação. E sim, que devemos saber o que estamos fazendo nas trilhas. Não devemos aplicar, por exemplo, uma compressão de forma sistemática em um bumbo. Existirão situações em que o bumbo irá necessitar um ataque mais rápido, uma taxa mais alta que outras. Mas não é porque uma configuração de compressor tenha funcionado bem na trilha de bumbo numa canção que obrigatoriamente a mesma configuração irá funcionar bem em outra música, mesmo quando esse tema pertença à mesma produção. A cada vez que aplicarmos a dita compressão no bumbo, devemos saber perfeitamente o que estamos buscando, o que se aprende com a experiência. Mas onde não paira dúvidas é no fato que necessitaremos conhecer as técnicas necessárias para conseguir o que temos em mente. Por outro lado, ainda que neste videocast estaremos estudando os processos técnicos em partes diferentes, temos que considerar que devemos tê-las todas em mente quando mixarmos. Apesar de que, com a prática, se tende a encontrar uma sequência de processos na hora de mixar. É um erro pensar em, por exemplo, primeiro equalizar tudo e depois comprimir. Todos os processos têm de ser aplicados de forma fluida e não de forma separada. Vamos conhecer duas ferramentas muito importantes e que iremos depender muito delas para que consigamos realizar uma boa mixagem. Veremos com quais tipos de equalizadores vamos nos deparar numa mixagem e analisaremos o funcionamento dos processadores de dinâmica. A equalização nos permite alterar o equilíbrio frequencial de um sinal. Portanto, usaremos a equalização para reforçar certas frequências importantes de um som ou atenuar outras que são importantes, com a finalidade de que todas as trilhas soem, como já disse no primeiro videocast, procurar uma boa sonoridade para o canal, já que o que importa é como soa uma trilha conjuntamente com as demais. Não podemos ter medo se encontrarmos a equalização perfeita para uma guitarra na mixagem. E quando mutarmos todas as demais trilhas, esta guitarra soe de forma horrível. Não podemos nos guiar em como soam os elementos isolados, e sim em como soa todo o conjunto. Além disso, temos que considerar o chamado efeito de mascaramento. Este efeito tem sido estudado arduamente pela psicoacústica, e esta nos demonstrou que alguns sons podem ocultar outros sons de diferentes frequências. Vamos imaginar que temos uma guitarra distorcida que possui uma riqueza frequencial. Imaginemos também que temos uma voz. O mais provável é que se buscarmos uma sonoridade genial para a guitarra sem considerar a voz, devido à característica da sonoridade da guitarra, quando adicionarmos a voz, não sejamos capazes de fazer com que esta voz soe de forma clara. Nesse caso, teremos um grande problema de mascaramento. E, portanto, devemos, em primeiro lugar, buscar uma boa equalização para a voz e depois adicionar a guitarra e atenuar as frequências que entendermos oportunas para deixar o espaço para a voz. Na mixagem, somente usamos alguns determinados tipos de equalizadores. Sendo assim, não iremos analisar todos aqui. Seja qual for o seu equalizador, seja em software ou hardware, de uma marca ou de outra, se sabemos como funciona este tipo de equalizador, podemos usar um outro de forma intuitiva, sem a necessidade de perder tempo em ler o manual, já que, apesar das peculiaridades de cada um, todos funcionam de forma igual. Temos os equalizadores paramétricos. Este tipo de equalizador possui três controles fundamentais. Temos a frequência central, em que vamos aplicar o reforço ou atenuação, e ajustando por meio do fator de qualidade, que a quantidade de frequências ao redor da frequência central, que também se verão afetadas por esse reforço ou atenuação. Portanto, quando formos trabalhar com equalizadores paramétricos, vamos ter que trabalhar com a frequência central, o fator qualidade e o ganho.
Devemos considerar que quanto mais alta for a qualidade, o fator Q, a banda afetada pelo ganho será menor, mais estreita, ou seja, para retoques muito finos, vamos necessitar de um Q alto, enquanto que para retoques onde precisamos modificar uma faixa ampla de frequências, a partir da frequência central, usaremos um fator Q baixo. Um Q na ordem de 0,6 ou 0,7 é muito comum nesses casos. Aqui estamos vendo um ajuste no equalizador paramétrico com duas bandas ativadas. Uma centrada em 118,3 Hz, ganho de 4,8 dB, e com largura de banda estreita, fator Q igual a 3. A outra banda está centrada em 3,27 kHz, possui ganho de 5,2 dB e uma ampla largura de banda, Q igual a 0,7. Agora, estamos vendo um outro exemplo de um equalizador paramétrico onde temos ativadas duas bandas, neste caso, um equalizador de 7 bandas. Outro tipo de equalizador muito utilizado é o de REC ou Kelvin. Basicamente, em um equalizador de REC, vamos fixando uma frequência a partir da qual iremos reforçar ou atenuar. Em alguns casos, podemos ter um controle adicional que nos irá permitir definir a estreiteza que queremos dar à pendente. Aqui vemos configurado um equalizador de 3 bandas, com equalização Kelvin para altas e baixas frequências. No caso das baixas frequências, fizemos um recorte fixando a frequência do equalizador em 142,4 Hz, enquanto que nas frequências altas existe um reforço acima dos 3,45 kHz fixados. Por último, nas mixagens, usamos muitos filtros. Nestes filtros, temos um controle principal, que é a frequência de corte. Além disso, em alguns modelos, podemos escolher a pendente do corte. Os filtros cortam todas as frequências acima da frequência de corte, no caso dos filtros passa-baixos, ou abaixo da frequência de corte, no caso dos filtros passa-altos. Aqui temos um equalizador de 3 bandas, desta vez com filtro passa-altas e outro passa-baixas. Vemos que o passa-altas está configurado com uma pendente mais abrupta, 18 dB por oitava, do que o filtro passa-baixas, 6 dB por oitava. Agora estamos vendo outro exemplo de filtro. É uma configuração de passa-baixas e passa-altas com o equalizador F2 da MC-DSP. O tipo de equalizador que nos permite maior liberdade é sem dúvida o equalizador paramétrico. Se usarmos um Q muito baixo, podemos fazer equalizações cirúrgicas que irão nos permitir eliminar problemas em frequências muito pontuais. Vamos supor uma caixa de bateria que possui uma ressonância metálica que molesta bastante a uma determinada frequência. Através de um Q muito baixo, podemos eliminar esse harmônico, sem alterar praticamente o restante das frequências da caixa. O equalizador paramétrico também nos permite fazer correções numa quantidade ampla de frequências. Por exemplo, se temos uma guitarra distorcida com uma voz e continuamos tendo um problema de que a voz continua sendo mascarada devido à guitarra, podemos usar um Q baixo para atenuar na guitarra as frequências próprias da inteligibilidade da voz, em torno de 3 ou 4 kHz. Poderíamos subir as ditas frequências com paramétrico também com um Q baixo na trilha de voz, mas devemos sempre levar em conta que é menos prejudicial fazer recortes do que fazer reforços. Sendo assim, devemos usar equalizações com atenuações, ao invés de tentar realçar alguma coisa. Usamos os equalizadores Kelvin quando queremos reforçar ou atenuar altas e baixas frequências em uma trilha sem eliminá-las totalmente. Por exemplo, em uma trilha de guitarra distorcida, numa produção de punk, se usarmos um equalizador Kelvin para atenuar a energia nas baixas frequências, sem chegar a eliminá-las, como faríamos com um filtro passa-baixas, encontraremos com certeza a sonoridade típica deste tipo de produção. Na mixagem, usamos os filtros fundamentalmente para eliminar ruídos indesejados, ruído de ventiladores, ruído de fundo em baixas frequências. Também podemos usar filtros para eliminar frequências próprias de um instrumento, mas que não ajudam na coesão com outros elementos do tema musical. Por exemplo, podemos eliminar os ruídos nas baixas frequências da trilha de shaker, chocalho, deixando tão somente o som que interessa com o filtro passa-altas. Com esses 3 tipos de equalizadores, podemos fazer quase tudo o que imaginamos fazer. Se você analisar os equalizadores que usa numa mixagem, você verá que eles se constituem basicamente por estes tipos que acabei de descrever.
Aqui estamos vendo um equalizador de 3 bandas configurado de forma a misturar todos os tipos de filtros. No próximo videocast, iremos ver os processadores de dinâmica. Meu nome é Germano Lins. Um abraço.